Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Mulheres Voam. Eu sou Jaque Pereira, host por aqui, e o meu papel é anfitriar e conduzir boas histórias para inspirar você, mulher que nos acompanha ao redor do mundo. Se você está chegando aqui agora, não conhece o nosso podcast, saiba que nós somos uma comunidade de mulheres que inspiram outras mulheres. Então lá no Instagram você vai procurar @mulheresvoam, vai encontrar várias histórias, vai encontrar os nossos eventos presenciais, as nossas mentorias, tudo o que você precisa para andar junto com a gente. E hoje eu tô com uma convidada muito especial, mas antes de eu te apresentar ela, já pega esse link que tá aí, compartilha com o máximo de mulheres que você quer inspirar hoje, porque eu tenho certeza que essa história vai te ensinar muita coisa boa e vai trazer aí inspiração para sua vida, tá? Hoje a nossa convidada é uma mulher que teve contato com Mulheres Voam, deu um passo rumo à comunidade Mulheres Voam, esteve com a gente em um dos nossos café mentorias, que é um café que a gente faz, um grupo mais seleto com mulheres que a gente trata de assuntos bem específicos, e ela veio, participou e também deu o passo rumo ao nosso evento presencial, que é o maior evento do Mulheres Voam, que é o Seja CEO 2025. Então eu quero apresentar para vocês aqui, deixa eu ver se eu falo certo o nome dela, tá? Priscila Pauwels. Acertei? Acertou. Empresária, especialista em harmonização facial, ama a vida saudável e seus 4 filhos pets. Apaixonada por beleza e cuidados com a pele, em busca de um envelhecimento saudável e natural, tanto para si quanto para suas pacientes. Pri, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz de ter você no nosso podcast. Oi, Jaque, boa tarde. Também estou muito feliz de estar participando aqui. Muito obrigada pelo convite também de participar do podcast. E estou bem ansiosa por esse nosso bate-papo agora, que vai ser muito rico e enriquecedor. Tenho certeza. Ó, a Lara, nossa, uma das mentoras da comunidade, ela fala assim, ó, troca a palavra ansiosa por curiosa. Curiosa, Estamos isso. curiosas para ver como é que vai ser esse bate-papo, porque, né, é mais positivo. Vamos lá. Isso. Pri, a gente estava conversando nos bastidores, né? A Pri, ela, então, é especialista em harmonização facial, trabalha com esse mundo da beleza. Tem uma produção de conteúdo maravilhosa lá no seu Instagram, então acompanhe, é Doutora Priscila Pauwels. Doutora Priscila Pauwels. A gente vai deixar aqui na descrição também. E a gente quer falar aqui sobre a história de vida dela, a transição que ela teve de carreira, os momentos marcantes que passaram na vida dela. Ela é uma mulher muito batalhadora, uma mulher que compartilhou comigo nos bastidores aí alguns marcos bem importantes da vida dela e acredito que vai nos inspirar bastante. Então, eu queria começar perguntando para você, Pri, primeiro, da onde que você é, da onde que você nasceu, qual a sua cidade, o seu histórico aí, brevemente, né, sobre o seu histórico familiar, e quando que foi o momento que você percebeu exatamente que precisava mudar de vida, virar algumas chaves aí? Então, eu sou gaúcha, né? Sou natural do Rio Grande do Sul, nasci em Ibirubá, que é no interior do Rio Grande do Sul. Conheço, eu também sou gaúcha do interior do Rio Grande do Sul, Palmeira das Missões. Ah, também sei onde que fica. Também conheço. E nasci lá, cresci, né, no interior. Na verdade, eu só nasci na cidade de Birubá, mas eu cresci em Saldanha Marinho, que é uma cidade de 3 mil habitantes. Sabe onde que eu já morei? Santa Bárbara. É do lado, é do lado, exatamente. Então, eu cresci, eu morei até os meus 16 anos em Saldanha Marinho. A minha mãe ainda mora lá, meu irmão também mora lá, isso. E hoje eu só vou a passeio, né, só vou a visita, porque eu moro aqui em Florianópolis já desde 2018. Então, já fazem alguns anos. Mas até então tu morava lá? Isso, eu morei, na verdade eu morei até os meus 16 em Saldanha, com a família. E quando eu fiz 16 anos, eu entrei na faculdade. E quando eu era mais nova, sempre tive o sonho de ser médica. Queria trabalhar com saúde, adorava medicina, enfim. Aí, na época ali, nesse período da transição, né, de escolher o que vai fazer vestibular, vai estudar. Eu era muito jovem também, eu acabei o ensino médio, eu tinha acabado de completar 16 anos, então, bem novinha, isso. E acabei fazendo alguns vestibulares pelo Rio Grande do Sul, várias cidades, Porto Alegre, Pelotas, Santa Maria, né? Chega nesse período, a gente faz uma maratona. Acabei, nesse meio caminho aí, entrando no curso de farmácia, e fui morar em Santa Cruz do Sul, que foi aonde eu fiz a minha faculdade de farmácia. Fiz farmácia generalista. Morei durante esse período da faculdade lá em Santa Cruz do Sul. Me formei e morei um tempo perto de Porto Alegre. Trabalhei ali logo depois de formada. Trabalhei com a indústria farmacêutica, né? Trabalhava em manipulação, enfim. Mas na época não me adaptei. Me formei muito nova, tinha 21 anos, né? Longe de casa e tal. Acabei resolvendo voltar para mais perto de casa
e fui morar em Passo Fundo, que também é próximo ali. Próximo. Isso, é próximo ali. E iniciei minha carreira no varejo. Então, eu trabalhei durante praticamente 10 anos em farmácia. Trabalhei como farmacêutica, como gestora, como montadora de loja. Enfim, eu fazia inúmeras funções dentro dessa rede de farmácias que eu trabalhei por quase 10 anos. E foi nesse período ali de 2010 até 2018 que eu fiquei em Passo Fundo. Nessa rede de farmácias. Isso, nessa rede de farmácias. Na verdade, até foi nessa época que eu passei por um período difícil na minha vida, que foi onde eu virei a chave e decidi que eu queria vir morar para Santa Catarina, que eu queria mudar de cidade, tomar outro rumo na minha vida e recomeçar. Então, às vezes a gente precisa passar por alguns problemas, né? Às vezes alguns desafios para nos impulsionar para caminhos melhores e maiores, né? Que daí foi quando eu acabei mudando aqui para Santa Catarina, mudando aqui para Florianópolis. Entendi. Então, qual que foi essa virada que aconteceu aí? Você pode compartilhar com a gente? Sim, posso sim. Na época eu era casada, era muito jovem também, né? Foi meu primeiro marido, a gente casou e estávamos já há 5 anos juntos e ele veio a óbito, ele veio a falecer isso, ali no final de 2016, que foi aonde eu decidi que eu queria mudar de vida, tomar um novo rumo. Esse luto te impulsionou a, tipo assim, quero algo novo pra mim. Isso, esse luto me impulsionou, eu fiquei mais um tempo morando lá, e na época a empresa que eu trabalhava estava expandindo para Santa Catarina, e eu fui uma pessoa que quis vir para cá, que quis essa oportunidade. Se dispôs a estar aqui. Isso. Daí eu lembro que na época, assim, mas vai sozinha, vai deixar a família, vai... Eu digo, sim, eu e os meus cachorros, que são os meus filhos, a minha paixão. Eu digo, a gente vai recomeçar em Santa Catarina. E eu vim para cá e continuei trabalhando nessa empresa, né, durante algum período. E foi bem nessa mudança para Florianópolis, nessa mudança de cidade. Eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de se cuidar. Então, eu sempre fui muito... Vaidosa, sempre se cuidava. Exatamente. Sempre fui muito vaidosa, sempre gostei de fazer academia, sempre fui de maquiagem, cabelo, enfim. Vida saudável. Vida saudável. Então, eu lembro que hoje em dia, a vida saudável, né, é algo que está muito em alta e as pessoas já tomaram essa consciência. Mas alguns anos atrás... É bem recente, né? Essa consciência. Há alguns anos atrás eu era... Como é que a gente fala assim? Eu era taxada como a chata da rodada, né? Não, a Priscila a gente não vai nem convidar, porque a Priscila não vai vir, ela não vai participar, enfim, né? E nessa junção de se cuidar, de fazer atividade física, de ter hábitos saudáveis, né? Eu comecei a fazer procedimentos estéticos, né? Foi bem quando eu mudei, logo no início que eu estava aqui em Florianópolis. Que eu lembro que eu fiz um botox em uma clínica, aí eu fiz um preenchimento e eu disse, nossa, gostei disso, né? E a estética, ela já estava começando a ter uma certa ascensão, né? E daí, até algumas pessoas me falaram na época pra mim, algumas amigas e tal, Pri, por que tu não faz uma especialização na estética? E até um certo período ali era só médico e dentista que poderia se especializar e trabalhar com harmonização facial. E daí já tinha quebrado as patentes, já tinham liberado, né, para o pessoal que era de outros ramos, né, farmacêutico, enfermeiro, enfim, para poder se especializar também nessa área. Eu digo, mas eu vou fazer, né, uma pós-graduação nessa área. Já tinha algumas especializações na área de vendas, de marketing, porque era o que eu trabalhava, né, era o que eu tinha expertise. E comecei a investir nisso, fiz a minha primeira pós-graduação. Aqui em Floripa, daí? Aqui em Floripa, isso, aqui em Floripa. Depois de 2018, ali, quando eu mudei pra cá, fiz a minha primeira especialização, gostei. Eu digo, é uma área muito boa, mas enfim, eu ainda estava, né, no mercado de trabalho. Nesse meio tempo, eu entrei na indústria farmacêutica, né, saí do varejo, que foi a empresa que eu vim para Florianópolis, e entrei na indústria farmacêutica. E eu conseguia conciliar, né, estudar, fazer curso, enfim, e trabalhar nessa área da indústria. E fui cada vez estudando mais e investindo mais e fazendo procedimentos em mim e gostando, que foi onde eu disse, gente, eu amo isso. Por quê? Porque eu amo me cuidar. Se eu amo me cuidar, eu vou amar cuidar os outros, né? É verdade. E foi quando eu comecei a investir mais nessa área e fui cada vez me especializando mais, né? Entendi. Mas, Pri, ó, uma coisa que tu falou que foi bem importante. Você passou por esse luto, que foi a virada de chave pra mudar.
E às vezes algumas mulheres, talvez que estão nos assistindo, né, estão passando por esse momento de luto, de perda de alguém, seja do seu marido ou de algum ente. E eu queria só que tu falasse brevemente, pincelasse aí pra gente como é que foi você viver esse luto e ao mesmo tempo se manter firme, de pé, com vontade de crescer, porque acredito que é uma dor, né? Eu não consigo mensurar. Mas como é que você lidou com essa dor? Teve alguma coisa que te ajudou a superar essa dor? Ou realmente tu focou toda a tua energia naquilo, no teu futuro, e isso também te ajudou? Assim, eu digo que quando tu passa por uma perda que você não espera, né? No caso, E um lu precoce, né? isso, Imagina, início de precoce. casamento. Isso, enfim. Sempre algo que acontece de ruim, muitas vezes ele te joga lá no fundo do poço, você tem que ter motivação também para continuar, né. Então eu sempre até minha mãe brinca comigo que ela diz que ela nunca precisou me empurrar, ela sempre teve que me segurar, porque eu sempre Tu já ia. eu desde criança eu sempre fui muito independente. Na época não tinha idade para colocar as crianças na escola, né. Sim. Hoje tem idade mínima, na época não tinha, eu comecei no pré-escola com 4 anos. Por isso que eu terminei a faculdade Mais muito cedo. jovem, ensino médio muito jovem, então me formei na faculdade também muito cedo. Então eu acho que muito disso, assim, também de ser corajosa, vem da minha criação, né. Então a minha mãe também sempre foi uma pessoa que muito me impulsionou muito a buscar, a seguir, a ser independente. E essa questão da perda, eu tive claro que tive dificuldades na época, enfim, tive ajuda também profissional, enfim, né, para passar por esse período, mas uma coisa eu coloquei na minha cabeça e isso eu levo até hoje, nada pode nos derrubar que você não consiga se levantar e seguir para frente. Então, você tem que ter automotivação e isso é todos os dias, não é só uma perda, não é só algum problema, é levantar da cama todos os dias e dizer: "Bom, hoje eu vou vencer o meu dia", né. É verdade. Exatamente. Então a gente tem que se automotivar. E outra coisa que eu digo, assim, para as mulheres: busquem coisas que vocês gostem de fazer sozinhas. Uhum. Eu aprendi, depois dessa época, a fazer muita coisa sozinha. Então, até se você me acompanhar no meu Instagram, você vai ver que, tipo assim, eu sou aquela pessoa que no domingo vai almoçar sozinha, vai fazer um passeio sozinha. Aprecia a própria companhia. Exatamente, eu aprecio minha própria companhia, eu pego e vou não, eu vou tirar uma viagem de férias, ninguém quer ir comigo, eu Eu vou vou. sozinha, eu vou sozinha. Então isso me fez aprender o quê? Que eu tenho que me valorizar, eu sou a pessoa mais importante do mundo, então eu preciso apreciar a minha companhia, e o que eu quero para o meu futuro só eu posso me proporcionar. Então eu preciso ir atrás e buscar o que eu quero. Perfeito. Eu vejo que é muito da É mentalidade, a né? mentalidade, e a gente precisa. E assim, ó, são, altos e baixos, né, eu não Sim, digo não que é que o todo dia tu estava bem, não, não é todo que dia não sentiu dor, não sofreu. exatamente, exatamente. E uma das coisas, já que me ajuda muito, é ter a disciplina na alimentação saudável e na atividade física. Isso ajuda em todas as áreas da minha É vida. verdade. Isso. Então assim, ó, todos os dias você vai me ver eu postando lá no Instagram 5 da manhã que eu tô indo pra academia. E é 5 da manhã mesmo. Meu Deus do céu, misericórdia. É 5 da manhã. Então, assim, ó, 5 da manhã eu tô batendo ponto na academia. Por quê? Porque eu sei que aquilo ali vai mudar meu dia. É, isso é O verdade. o dia que eu não for na É academia, diferente. é diferente. O meu dia já parece que já não vai render muito. Claro que não é sempre que eu consigo ir, às vezes tem algum, outro Sim, compromisso, mas assim, eu encontrar hobbies, encontrar maneiras, de ocupar minha cabeça, exato. ocupar minha mente, me fez superar. São rotas de fuga saudáveis, né. E Exatamente. isso que tu falou é muito importante. Hoje eu estava fazendo meu devocional, eu faço toda manhã também. Eu também tô bem focada em ir pra academia, treinar e tudo Uhum. mais. Não consigo ir 5 da manhã, gente. Aí é um pouco de nível de evolução que eu ainda não tô lá. Mas eu faço todo dia. E uma das coisas que eu estava estudando hoje no devocional é justamente sobre nós nos amarmos, Uhum. sobre amarmos a mulher que nós somos. Porque a Bíblia fala, né, que sobre o maior mandamento, que é amar o próximo como a nós mesmos. E aí Aham. e a gente não se toca, que é amar o próximo como amamos a nós mesmos. E por que será que tem tanta coisa ruim no mundo? Por que será que as pessoas machucam as outras? Porque não se amam em primeiro lugar, né? Uhum. E outra coisa que corrobora com isso é que também tem um versículo que diz que tem muito a ver com o que tu tá falando, que tá lá em 2 Timóteo, se eu não me engano, é capítulo 4, mas eu não lembro o versículo, e fala assim, ó, que te atenta para tua própria vida, para cuidar de ti mesmo. E se apegue ao ensino, né? O ensino da palavra de Deus. Timóteo Uhum. estava falando naquela carta para que eles cuidassem das suas próprias vidas.
e se apegassem no ensino da palavra. E no final diz assim: fazendo isso, estará salvando a ti mesmo e aos outros. Ou seja, poderia estar escrito assim: estará salvando aos outros. Estará salvando aos outros e a você. Não. A Bíblia é muito clara. Tudo que está na Bíblia, a forma com que está escrito é muito intencional. E está dizendo que primeiro a gente tem que cuidar da gente, para depois a gente poder cuidar do outro. Então, esse amor que você tem por você mesma foi o que te fez superar uma dor tão grande também, porque é você entender, tudo bem, isso aqui acabou, existe um momento de luto, existe um momento que a gente vai chorar, sim. A Bíblia também fala, né? Gente, eu falo da Bíblia porque é o meu manual da vida, né? Então, sempre eu vou me apegar nisso. E a Bíblia também fala: chora com os que choram, se alegra com quem se alegra. Existe um tempo para todas as coisas, mas quando a gente se ama e a gente tem essa certeza que você, Pri, tem, de tipo assim, isso aqui agora depende de mim, isso aqui acabou, doeu, mas eu preciso me reinventar, eu preciso seguir em frente. E acredito que é esse amor que tu tem por ti mesma, pela tua vida, pela gratidão de você estar viva, Exatamente, que faz você continuar e correr atrás, né? Exatamente. E assim, nesses momentos que tu vê, que às vezes a gente deixa, né? Até para mim serviu de lição isso, né? Que a gente deixa muitas vezes de fazer muitas coisas, de viver muitas coisas, porque, né? É claro que o trabalho é importante. Sim. Eu assim, hoje a minha vida é eu e o meu trabalho, né? Sim. Eu trabalho e estudo. É esse momento de plantar também, Isso, né? esse momento que eu estou hoje na minha vida, então o trabalho é muito importante também, mas a gente não pode esquecer de deixar de fazer coisas importantes pra gente. Porque a gente não sabe o dia da manhã. Exato. Então a gente não sabe se amanhã a gente vai estar aqui, né? Então todo dia tem que valer a pena, né? Todos os dias tem que valer a pena. E assim, a motivação é diária. Então temos que buscar hobbies, temos que buscar coisas que a gente gosta de fazer, temos que nos autodescobrir que isso é difícil. Eu sei porque eu todos os dias estou me autodescobrindo, estou aprendendo alguma coisa nova. Mas se a mensagem que eu puder passar hoje para as mulheres que estão me assistindo é: não deixem de viver as suas vidas. Se você é casada, se você tem um namorado, se você tem filhos, enfim, todo mundo tem, né? É de acordo com a rotina de cada um, a vida de cada um, mas não se deixe de lado. Não se anula, né? Não se anule. Se descubra e se busque, não deixa de viver as coisas que você gostaria de viver, muitas vezes por outra pessoa, enfim, né? Ou por botar tudo na frente, né? Tudo menos ela, né? Tudo você bota menos trabalho, ela, bota filho, bota marido, mas não bota ela na frente. Exatamente. E aí, automaticamente, as coisas não saem tão bem assim, porque nós somos a nossa melhor, principal e única ferramenta do nosso trabalho, né? Nós somos a única mulher que pode nutrir o nosso lar, que pode cuidar, seja dos nossos filhos, quem tem, né? Do seu marido. Então, se colocar nesse lugar de importância. Pri, tu falou uma coisa que também gostaria que tu compartilhasse com a gente, que é sobre esse momento que acredito que muitas mulheres passam de transição de carreira, de perceber que você está mudando, que aquilo que você fazia até então não está mais fazendo sentido. Primeiro é entender que isso é normal, que nós somos seres humanos, que a gente está evoluindo, que a gente está crescendo. Então a gente não precisa ficar pegada sempre à mesma coisa. Mas eu sei que tem muita mulher que acaba passando por aquele sentimento de culpa, de traição com a sua profissão. Eu, por exemplo, sou formada em Direito, também me formei muito novinha. Me formei com 21 anos, então também tive toda essa questão de não me identificar com a profissão depois, entender que eu queria mais coisas. Hoje eu trabalho com marketing, com empresárias. Então eu sei também que a gente sente essa vulnerabilidade nesse momento. Mas como que foi para você sentir essa transição de carreira, do tipo, dessa migração de sair da indústria farmacêutica e realmente assumir 100% a tua profissão na área da estética? Então, na verdade, a gente vai migrando aos poucos, né? Sim. Então, eu digo que a gente vai desmamando aos pouquinhos. Então, É importante isso, né? Isso é importante. Por quê? Porque tudo tem o tempo certo. Então, muitas vezes a gente quer algumas coisas na nossa vida e acha que aquele momento... instantâneo. Que é instantâneo, tem que ser assim, é assim que vai funcionar. Mas se tu conseguir aquilo naquele momento, pode ser que não dê certo, ou pode ser que você se frustre. Pode ser que tu não tá preparada, né? Pra aquele momento. Isso, você se frustre porque tu não tá preparada e você não vai conseguir dar conta daquilo naquele momento. Então, foi aí alguns anos, né? Então, posso dizer aí que desde o primeiro despertar até hoje, praticamente 8 anos, né? Sim. Entre indas e vindas, né? Começa a estudar, faz um curso, faz uma pós, né? Começa a atender, enfim. Então, tive um período que eu tive que escolher entre me dedicar mais a um ou a outro, né? Sim. Esse momento chega, né? Mais a um ou a outro, mas eu fui aos poucos até sentir a segurança que era o momento. Então, nesse mundo empresarial, quando você trabalha muitos anos como CLT, você sente uma falsa segurança, digamos assim, né?
aquilo é o melhor lugar do mundo e você acha que se você sair daquilo, você não vai conseguir sobreviver. Exato. Exatamente. A gente tem essa certeza, né? Meu Deus, não Então, vai dar certo. Não vai dar certo. E foi o que aconteceu comigo também. Então, assim, eu só digo uma coisa, que nunca tem o momento certo. Nunca vai ser o momento certo. Nunca vai ser o ideal. Nunca vai ser o ideal. Nunca você vai estar financeiramente estável para sair daquele emprego para ir pro teu sonho, por exemplo, para empreender. Ou nunca você vai estar estável para montar o teu próprio negócio. Então, claro que a gente tem que ter responsabilidade, óbvio, né? Um planejamento, claro. Mas você nunca vai estar pronta. Então, vai chegar um momento que foi o que aconteceu comigo. Chegou um momento que eu disse, não, opa, aqui agora eu preciso escolher, né? Eu vou escolher o que eu amo fazer e vou me dedicar 100% a isso, porque eu sei que eu vou ter retorno, tanto emocional, quanto financeiro, quanto... de modo geral De mesmo, modo né? geral, exatamente. Ou eu vou continuar aqui... nessa falsa expectativa, levando um pouquinho... Nessa falsa segurança. Falsa segurança, exatamente. Então, não tem um momento certo, mas eu digo que pra mim veio muito do coração, assim, sabe? Eu fui levando os dois trabalhos juntos, enfim, e chegou um momento que eu disse, foi bem uma virada. A partir de tal dia, Vai ser diferente. Vai ser diferente e não dá mais. E eu, assim, ó, sempre fui uma pessoa muito decidida. O que eu quero, o que eu decido, eu boto uma data e eu faço. Eu faço. Não procrastina aquilo. Não procrastino. Claro que às vezes a gente dá uma escorregada, normal. né? Mas via de regra, tu Mas eu consegue. sou bem decidida. Quando eu quero alguma coisa, eu vou atrás até conseguir. E com certeza também tava ficando um pouco pesado pra você, Sim, né? Imagina, jornada trabalhava dupla. final de semana, estudava. Estudando, tendo 2 empregos, trabalhando fora de horário. Tava exaustivo. Tava exaustivo, exatamente. E daí fora que, assim, dentro do mundo da estética, a gente precisa estar sempre se atualizando. É, muita coisa assim, nova, né? É muita coisa nova. Claro que a gente não vai ser especialista em tudo, né? Não é. tem como. Tem que nichar, né? Tem que nichar, exatamente. Mas dentro daquele nicho que você se identifica mais e que você escolhe que aquele caminho você vai seguir, você tem que estar sempre por dentro. Mergulhar. Isso, tem que estar sempre por dentro. Tem que mergulhar, tem que estudar, tem que fazer curso. Então, assim, ó, desde desse tempo que eu estou trabalhando com estética, esses anos, eu já fiz inúmeros cursos, mentorias, né, congressos, enfim. Então, esse ano eu já tenho 3 congressos comprados para ir. O primeiro agora vai ser na próxima semana, que vai ser uma semana que eu vou ficar em São Paulo. Ah, que legal. Isso, que vai ser maior congresso de harmonização facial e corporal do país. Então, logo depois, na sequência, eu já tenho outro que eu vou em agosto, daí depois já tem outro para outubro. Então tá sempre se atualizando. Sempre se atualizando. E qual que foi o maior desafio quando você focou, Pri? Quando você disse, beleza, agora eu tô 100% aqui. Como é que foi essa virada, assim? Tipo, agora é a minha clínica, é o meu espaço. Como é que foi? Tu já começou com um espaço teu? Como é que foi? Não. Eu comecei atendendo, eu fiquei mais de 2 anos atendendo em coworking. Então, eu sublocava espaços em Florianópolis. Eu atendia em Floripa e no Estreito, né? Então, dentro da Grande Florianópolis, no Estreito, atendia no centro também. Então, eu comecei construindo a minha cartela de clientes assim. Eu ia atendendo conforme as minhas pacientes era mais próximo, mais fácil também para elas e também e também para mim. Então, eu andava com um consultório ambulante dentro do carro. Então, tipo, tinha que levar tudo, né? Então, e o começo teve indicação, assim? Era indicação boca a boca? Como é que foi? No começo, foi assim, as minhas amigas, né? Então, as minhas primeiras pacientes foram as minhas amigas que eu disse... Vamos fazer um botox? Posso fazer um botox? Vamos fazer. Ah, daí gostou. Amiga, acho que eu vou fazer um preenchimento labial contigo. E assim foi indo. Foi indo no boca a boca. Então, as minhas primeiras pacientes foram as minhas amigas. E hoje, várias pacientes se tornaram minhas amigas. Claro. Né? Então, a gente vai construindo um relacionamento, né? Porque, querendo ou não, a estética é algo recorrente. Porque você faz um procedimento, você gosta, você quer fazer... Tem uma manutenção, né? Um período de tempo. Então, é importante a gente encontrar um profissional que a gente se identifique. Exatamente. Crie esse vínculo, porque 2 vezes no ano tu vai estar lá, né? Tu vai ter esse relacionamento, né? Exatamente. Então, o início foi bem desafiador. Tanto que eu comecei a atender, depois de um tempo eu dei uma parada, porque, enfim, como eu comentei, eu estava no outro trabalho, eu tive que dar uma parada pela questão do tempo, tudo. Sim. Mas tem esses altos e baixos, porque daí tu diz, meu Deus, isso não vai dar certo. Não, a conta não tá batendo. Isso não vai dar certo, meu Deus, como é que eu vou fazer? Porque
é totalmente diferente você ter, né, como eu comentei, um trabalho CLT, fixo, isso para empreender. Então ali você tem que pensar em tudo, né? E ainda eu não tinha local fixo, então eu andava por Florianópolis inteira, daí era cansativo, cansativo, né? Isso. Cansativo, daí tu corre de um lado pro outro, às vezes tu esquece algum material importante, mas foi esse desafio de atender em Florianópolis, rodar a ilha, estar aqui, estar ali, estar lá, que me fez aprender e me tornar forte também nessa área, né? Resiliente, né? Exatamente. Porque agora tu já sabe que, beleza, vai ter momentos mais difíceis, outros mais fáceis, mas a gente consegue, em todos eles, a gente consegue superar, se reinventar. Exatamente, porque o mundo do empreendedorismo, principalmente na área da estética hoje, que está muito forte, a gente tem bastante concorrência também, né? Mas eu acho assim que hoje eu consigo ver que todo mundo tem o seu espaço, todo mundo tem o seu nicho, então cada paciente vai se identificar ou comigo, ou com a fulana, ou com a ciclana. Então tem espaço para todo mundo, né? Mas no início realmente é mais desafiador, porque você não tem muita noção de como que você vai empreender, mas você vai buscando e a gente não aprende isso em outro A gente lugar, não né? aprende, exatamente. Então, na faculdade, numa especialização, numa residência, né? Na escola mesmo, né? A gente não tem uma educação financeira, né? Então, a gente não aprende sobre empreendedorismo. Quando a gente decide empreender, a gente tem que buscar fora. É verdade. Então, muito no dia a dia, nas coisas que vão dando errado. Na prática. Isso, que vão dando errado e vão dando errado e vão dando certo, né? Então você vai fazendo ali o balanço para ver o que deu certo, não, isso aqui deu certo, então aqui eu posso melhorar. Isso posso melhorar. Agora isso aqui não dá assim dessa forma, então vamos tentar de outra maneira. Mas é aquela escola, né? Você não pode desistir. Você sempre tem que achar uma rota alternativa, se é aquilo que você quer. Eu acredito que o fato de não desistir nesse momento, para quem começa a empreender, seja em qualquer área, eu percebo isso muito comigo no marketing também. Quando eu comecei, também não sabia nada. Fui aprender do zero, né? Abrir um MEI, abrir um CNPJ, entender como é que fazia, emissão de nota, como é que era, como que eu atendia. E muitas coisas já mudei, né? No meu atendimento, na minha empresa. Mas eu sei que uma das coisas que me fez não desistir é o fato de eu gostar muito daquilo. De tipo assim, cara, eu gosto tanto disso daqui que eu faria de graça. É tão bom o que eu faço. E no início, às vezes, até de graça a gente faz. De graça. É óbvio, porque a gente quer ser vista, a gente quer a experiência. Isso. Então, assim, quando tu entende que é uma coisa que tu ama de todo o teu coração, aquilo, embora seja difícil, desafiador, também te preenche de certa forma, né? Tu entende, nossa, é pra isso que eu nasci, é isso que eu quero fazer. Exatamente. E é como eu falei, não significa que vai ser isso o resto da vida, né? Exatamente. Pode ser que chegue um determinado momento da nossa vida, por exemplo, pode ser que você daqui a uns anos olhe, agora eu quero ensinar, quero fazer outra coisa, quero ensinar os profissionais. Exatamente. Quero migrar, quero mudar um pouquinho, agora eu vou sair do atendimento e vou ir para a área mais de gestão. Então é entender, mas quando a gente faz com amor o que a gente faz, a gente consegue lidar mais fácil, né, com os desafios. Com certeza, porque eu digo assim para mim, hoje a maior realização, principalmente, né, na harmonização tanto facial quanto corporal, que é o que eu trabalho, né, mais harmonização facial, essa conversa, essa consulta, esse bate-papo que eu tenho com as minhas pacientes para tentar entender um pouquinho. Então eu escuto um pouco elas, entendo o que elas vieram buscar, então a gente conhece um pouco a história de cada uma, o porquê que ela tá, o que eu consigo ajudá-la naquele momento, né? Porque quando você busca melhorar, você quer se sentir mais bonita, mais confiante, quer aumentar o teu... Muitas vezes passa por problemas que vão te ajudar, uma harmonização, enfim... Te dar mais confiança, Isso, né? a ficar mais confiante, exatamente. Então, inclusive, tipo, hoje de manhã eu estava atendendo, né? E quando eu terminei, eu fiz uma harmonização numa paciente. Quando eu terminei, que eu dei o espelho para ela, e que ela se olhou no espelho e ela disse... Meu Deus, eu estou maravilhosa. Isso. Apaixonada. Nossa, eu tô maravilhosa. Era isso que eu queria. Nossa, a minha boca tá perfeita. Isso não tem preço que pague, sabe? Por quê? Porque eu sei que eu cumpri o meu papel, né? Exato. Então, de melhorar a autoestima, de deixar aquela mulher mais linda, mais confiante e trabalhar com beleza também requer muitas responsabilidades, né? Sim. Porque as mulheres, elas vêm até mim com uma expectativa. Ou seja, a Pri vai resolver o meu problema, né? É verdade. Então, eu sempre sou também muito realista,
né? Sim. Tanto com todas as minhas pacientes, não, isso eu consigo te ajudar, isso a gente pode fazer, aquilo não. Então, eu sou muito realista com isso, até onde a gente consegue chegar, né? E até Hum, porque muitas vezes ela chega lá querendo uma coisa e tu entende que na E verdade não é bem aquilo, é por outro isso, lado. é exatamente, bem isso. Então, nesse mundo da internet, dos filtros, do Instagram, então tem muito Nossa, o comparativo. distorção, né, de O muito imagem. comparativo. Ainda bem que agora a gente está numa época da harmonização, já teve o boom, que era o extremo exagero, É, né? Então agora as pessoas estão buscando mais pela naturalidade. é. Eu quero ficar bonita, eu quero fazer um preenchimento, um bioestimulador, enfim, um procedimento estético para me sentir mais bonita, mas eu não quero que as pessoas saibam o que O que eu que eu fiz? fiz. Eu sempre Exato. digo, é bom quando a gente faz um procedimento e daí a pessoa fala assim: "Tu tá mais bonita, né, mas eu Aham, não sei o que que tu fez, aham. mas tu tá mais bonita, Tá assim que é legal, diferente. tá É, diferente, mas não sei o que exatamente. que é". Exatamente, tá diferente. Então é isso que é muito importante na minha área, alinhar as expectativas que a paciente tem comigo e eu com elas, para que a gente consiga chegar num resultado tanto bom para mim quanto para Pra elas, né. ela. Mas eu fico tão feliz, assim, quando eu entrego o espelho e ela olha e diz: "Nossa, eu tô tão linda, era É isso que" é, gratificante, né. então isso que você me perguntou, ai, né, da questão do saber se está no caminho certo naquele momento. Hoje eu estou no caminho certo, sabe. Então esse meu momento eu estou muito feliz e muito preenchida, Realizada. realizada. Então, apesar dos desafios que a gente tem, Mas tá realizada. é gratificante. E que tipo de mulher você era, Pri, antes de tudo isso, antes dessa perda, antes dessa transição, e a mulher que você é hoje? Quais são as principais diferenças que você nota, assim, na tua confiança, na tua postura, o teu relacionamento contigo mesma? O que que você acha que mudou de lá pra cá? Então, eu diria assim, ó, a Priscila de 10 anos atrás para a Priscila de hoje, é uma Priscila totalmente diferente. Então, hoje eu sou uma mulher bem mais confiante, mais forte, né? Então, eu tenho muito mais paciência. É que também quando a gente é mais nova, a gente também não tem muito, não é muito madura, né? Não entende muitas coisas, mas assim, essa questão de ter paciência, de saber que se não deu certo, a gente vai tentar de outra forma. Eu digo para mim mesma, eu converso comigo mesma, tá, Priscila, então vamos fazer dessa De forma, outro de caminho. outro caminho, mas não vamos desistir. Mas eu acho que principalmente a questão da força, da coragem, né? De ser uma mulher forte. É, sabe o que eu acho? Eu acho que quando a gente passa por algumas coisas na nossa vida, Uhum. a gente entende. Existe aquele ditado até, né? Que quando você vê uma coisa, não tem mais como desver, né? Aham. Então, quando você supera algo, um desafio, quando você percebe que você conseguiu, poxa, olha como é que eu tava lá atrás e olha onde Uhum. é que eu tô hoje. E é se comparar consigo mesma, né? Não é Uhum. olhar pro outro, porque a gente não sabe a luta do outro, não Uhum. sabe a história do outro. É entender em comparação com a Pri de tantos anos atrás. E, poxa, eu consegui. Depois que tu tem essa percepção, essa clareza do eu consegui, nada mais te para, porque você lembra que você já fez uma Uhum. vez Uhum. e que você vai fazer de novo, né? Então você lembra que você já venceu antes e Uhum. você pode vencer de novo. Então acho que se arriscar, estar em movimento, eu também, a nossa história é até parecida, né? Eu Uhum. falei quando a gente conversou nos bastidores, que eu também sou do interior do Rio Grande do Sul. Me formei no sábado, no domingo eu tava aqui. A diferença é que eu deixei o meu pequeno de 1 ano e meio lá com a minha mãe pra vir pra cá. Uhum. Fiquei longe do Arthur, do meu filho, por um tempo. Passei por um monte de coisa, um monte de trabalho. Trabalhei em comércio, trabalhei em varejo, trabalhei de várias formas também para conseguir criar um futuro para mim aqui em Floripa, que eu sabia que Floripa era o meu lugar, que Uhum. ia dar certo. Hoje tenho uma família, graças a Deus, sou casada, o Arthur está morando com a gente. Mas quando a gente começa lá no início, a gente precisa ter essa clareza de se desafiar, porque eu poderia ter ficado, você poderia ter ficado lá na tua cidade. Sim. Eu poderia ter ficado lá. Era confortável, a gente tem nossa família lá. É uma Exatamente. cidade pequena, ok, mas a gente tem lá o nosso trabalho, nossa CLT, tá tudo certo. Aham. O nosso Mas o conforto. nosso conforto, a Uhum. falsa segurança. Mas quando tu Uhum. se propõe, tipo assim, eu quero mais, eu quero ver como é que é, sabe? Eu Uhum. quero tentar. A curiosidade que eu falei no início do episódio. É a curiosidade. Eu tenho curiosidade de saber. E aí, depois que você se permite essa curiosidade, a vida se apresenta pra você e você vai superando, você vai conquistando coisas que você não sabia lá atrás e hoje você já sabe. E você vai entendendo, poxa, valeu a pena, né? Então, o que Aham. que você diria pra Priscila? Que você, se você encontrasse ela, voltasse no tempo e pudesse dar um conselho pra ela lá atrás, desembarcando aqui em Floripa, como é que seria? Eu diria para ela: vai, não desiste. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Porque você nunca vai se sentir pronta para aquilo que você deseja. Nunca. Então, nunca vai ser o momento certo. Mas se Deus tocar no teu coração e falar, vai, vai. É. Então, assim, eu digo que se eu fui corajosa lá atrás, eu tô colhendo os frutos agora aqui. Então, a gente precisa muitas vezes ir no incerto, ter essa dúvida
para realizar os teus sonhos e conquistar as coisas que você almeja para tua vida. Perfeito. Pri, deixa pra gente o teu arroba do teu Instagram e Uhum. fala aqui, compartilha aqui com a gente se você tem os teus planos futuros, onde que você atende, quem quiser te encontrar também. Conta aí pra galera, pra mulherada te conhecer melhor. Tá? Então, o arroba do meu Instagram é doutora.priscilapalvels, tá? O meu consultório fica no Estreito, aqui em Florianópolis. Está localizado em cima do supermercado Imperatriz, fácil acesso, Uhum. um lugar bem lindo que eu planejei É construir lindo. com tanto amor e carinho. E vai ser, assim, eu vou me sentir extremamente feliz em receber vocês, tanto no meu Instagram quanto no meu consultório. E eu espero poder contribuir. No meu Instagram eu sempre trago conteúdos assim de valor, né? Relacionados à estética, relacionados à minha vida pessoal, à vida saudável, dicas de como se tornar uma mulher mais forte também. Então, sempre tem algo legal lá no meu Instagram que eu posso compartilhar com vocês. Perfeito, pra transbordar na vida dessa mulherada, né? Isso, exatamente. A Eu gente quero tem todo que. mundo, eu quero as minhas amigas todas bem-sucedidas, lindas, maravilhosas, É isso mesmo. abundantes e prósperas. Pra transbordar. Quanto mais Exato. mulher feliz, quanto mais mulher bem cuidada, bonita, melhor. Exatamente, bem isso mesmo. E assim, é isso que eu digo, sabe, Jaque? Quando você quer o bem para os outros, quando você faz o bem para os outros, isso retorna para você. É verdade. Pri, eu tô muito feliz da nossa conversa, de conhecer um pouquinho melhor, conhecer tua história. Uma mulher de muita garra, né? Ela não tem só tamanho, porque ela é alta, maravilhosa, linda. Não é só tamanho, ela tem realmente esse coração. Adorei te conhecer. E tô muito feliz que você vai estar com a gente no nosso evento, seja CEO. Estarei E lá. E eu sei que você tomou essa decisão por entender, né, que é importante a gente estar no meio de mulheres que se apoiam, que se impulsionam. Como você mesmo falou, quero todo mundo bem-sucedida, todo mundo crescendo na vida. E é isso Exatamente. que a gente quer também. Mulheres UOL é uma comunidade que a gente impulsiona, que a gente dá espaço, que a gente dá palco, que a gente dá oportunidade de trazer a sua voz ao mundo, como a gente está trazendo a voz da Pri ao mundo. E eu espero que a tua história inspire ainda mais e mais mulheres no decorrer aí da tua carreira, tá? Eu também. Estou muito feliz, muito obrigada. Obrigada Obrigada eu. pela oportunidade, muito feliz de ter participado. Contar um pouquinho, né? Aqui, Só uma fração. aqui é só um A terço, assim, pontinha a do. pontinha do iceberg, exatamente, né? A gente não sabe tudo que nós passamos, enfim, mas com certeza tudo que eu passei na minha vida, né, me tornou quem eu sou hoje. E assim, estamos em constante evolução. Amanhã eu já serei diferente do que É eu sou verdade. hoje. E tá tudo bem, E né? tá tudo bem. E assim, ó, eu digo que ninguém é uma árvore, né? Ninguém nasceu ali enraizada. Grande, é. Exatamente. Então, se você não tá feliz ali, muda. Eu também acho. Eu sou dessas, eu sou do teu time. Não tá. Coragem, vai, Exata. não tá feliz, muda, ninguém tá te obrigando a nada, ninguém tá com uma faca na tua Isso. cabeça, vai lá, Exatamente. dá teus passos e Deus providencia o chão. Geralmente é assim que acontece. É bem Pri, isso. muito obrigada, Obrigada tá? a você, tá, Deus te Jaque? abençoe. Obrigada a você, mulher, que nos acompanhou até aqui. Espero que essa história tenha te inspirado, tenha te trazido algumas viradas de chave. Se você passou por algum momento que a Pri também passou, seja de luto, seja de transição de carreira, que você possa pegar um pouquinho dessa inspiração aí e dedicar, focar na sua vida, canalizar no que realmente importa para você ser uma mulher que inspira outras mulheres também. Obrigada e te vejo no próximo episódio do Mulheres UOL.